Capítulo 441, Movendo-se. No final do corredor, entre a 6ª e 7ª Brigada, o Batalhão Zero estava enfrentando uma das batalhas mais complicadas que já havia enfrentado. Segurem eles, não deixem passar por nós. Noah gritou, em plenos pulmões. Boom! Assim que ele disse isso, um grande impacto atingiu seu escudo, fazendo seu corpo recuar alguns centímetros, enquanto todo seu braço ficava levemente dormente. Merda! O homem disse em sua mente, quando olhou para o outro lado, onde um líder inferior estava. Mesmo não sendo tão aterrorizantes quanto os líderes, os orcs líderes inferiores eram extremamente agressivos e poderosos. Se não fossem seus altos status, ganhos através das poções Falser e Falserivrat, Noah sabia que não teria a menor chance contra a criatura. Ao redor, os soldados empurravam e lutavam contra os orcs comuns, que pareciam estar alucinados, tendo dificuldades de enfrentar o modo enfurecido das criaturas. Svi. Bang. Enquanto Noah bloqueava a criatura, um homem moreno e musculoso avançou, brandindo sua espada pesada. Era Ronald. Ao ver um humano avançando e atacando-o, o líder inferior não se acovardou ou ficou abalado, pelo contrário, ergueu seu martelo, defendendo-se, e logo em seguida começou a empurrar para frente, numa disputa de força. Ronald ficou surpreso quando viu isso, mesmo pressionando sua espada com todas as suas forças, a criatura ainda estava empurrando-o com o cabo do martelo, tentando feri-lo com sua própria espada. O rapaz sentiu um calafrio em suas costas, principalmente ao ver o rosto brutal e sanguinário do orco. Bang! Quando a lâmina estava a centímetros de sua face, Noah avançou, batendo com seu escudo na lateral do corpo do monstro, empurrando-o para trás. Porra, esse bicho é muito forte, reclamou, enquanto se colocava na frente de Ronald, protegendo-o. A mesma cena estava acontecendo em várias partes da linha de defesa do Batalhão Zero, onde vários orcs comuns e líderes inferiores tentavam avançar. Os soldados comuns não se atreviam a sequer tentar parar essas criaturas, com somente os oficiais e alguns cabos fazendo frente a esses monstros. Svi. Tim. Train e Lenny estavam lado a lado, lutando de forma desesperada contra dois líderes inferiores. Ao seu redor, havia vários corpos de orcs e também de soldados que haviam caído. Não podemos continuar assim. Lenny gritou, ao ver mais um líder inferior se aproximando, em meio à horda de Dobats. Arqueiros! Train ordenou, enquanto erguia a mão, lançando um poderoso vapor quente que empurrou as criaturas para trás. Svi! 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 Várias flechas foram disparadas da retaguarda, atingindo alguns orcs mais lentos, enquanto os líderes inferiores desviaram ou se defenderam com facilidade. Boom! Enquanto o grupo fazia seu melhor para se manter, uma poderosa explosão soou não muito longe, fazendo todos taparem seus ouvidos e se protegerem. Era a batalha entre os capitães combatentes e os orcs líderes. Inicialmente havia 6 capitães combatentes protegendo o Batalhão Zero, enquanto do outro lado tinha apenas 5 orcs líderes. Entretanto, em algum ponto, a situação havia mudado. Quando mais inimigos eles matavam, mais e mais Dobares enfurecidos entravam no estreito corredor, preenchendo o espaço vazio e entre esses, mais 2 líderes haviam se infiltrado. Fazendo com que os capitães tivessem que arrastar a luta para o meio inimigo, para não permitir que nenhum deles se esgueirasse para o meio do Batalhão Zero e também para não implicar as tropas aliadas em sua batalha. Bom. Ban. Tim. O capitão Mendes, que liderava os outros 5 capitães, tinha um rosto preocupado enquanto lutava contra um dos orcs líderes. Atualmente eles estavam, de alguma forma, segurando essas criaturas, mas ele sentiu que se mais deles chegassem a situação logo estaria fora de controle. Não só isso, como havia pelo menos 20 líderes inferiores cercando e atacando as tropas do Batalhão Zero, somado ao fato dos Dobares estarem enfurecidos, tornava tudo ainda pior. Como isso é possível? Eles estão conseguindo manter a posição. Mendes pensou, ao ver que o Batalhão Zero ainda estava conseguindo se defender, mesmo contra tanto poder inimigo. Quem é essa gente, afinal? Mendes sabia que eles eram um batalhão nomeado e que tropas assim sempre teriam elites em sua composição, estando muito acima da média, mas ainda, sim, a força que estavam demonstrando era simplesmente muitos níveis acima do que deveriam ter. Apenas vislumbrando algumas batalhas de relance, de pessoas que estavam fazendo frente aos líderes inferiores, ele viu mais de 10. Deve-se saber que os líderes inferiores não eram como os orcs comuns, sua força poderia variar desde o equivalente a um sargento até um subtenente, com alguns poucos deles, aqueles que estavam prestes a avançar para líderes, chegando a poder enfrentar um tenente diretamente.
E, mesmo assim, havia pessoas ali que estavam lutando de frente contra esses monstros. Um batalhão comum já teria sido devastado há muito tempo perante inimigos tão poderosos, mas essas pessoas realmente estavam se mantendo. Isso significava que o Batalhão Zero tinha pelo menos várias pessoas com um nível de força equivalente a de sargentos ou até mesmo no nível de subtenentes. Apesar disso, o homem sabia que isso era temporário, mesmo que tivessem tropas excepcionais que conseguissem parar os líderes inferiores, era apenas questão de tempo para que mais e mais deles chegassem, vindos da Horda. Bang! Mendes estava atualmente enfrentando um orc que usava 2 machadinhas. A criatura não parecia ser muito forte, sempre atacando e recuando. Inicialmente o sujeito queria finalizar logo seu oponente, para ajudar seus companheiros, mas sentiu uma sensação de mal-estar sempre que viu o enorme orc parado, que estava na retaguarda dos outros, apenas os observando. A verdade é que dos 7 orcs, apenas 6 deles estavam lutando, fazendo com que Mendes e os outros 5 capitães conseguissem lutar em pé de igualdade contra seus oponentes. Mas o homem sabia que se o último intervisse, as coisas não seriam tão simples. Reúnam-se. Mendes ordenou, ao ver que alguns dos capitães estavam se afastando demais. Com a ordem dada, os outros capitães logo recuaram, para próximos uns dos outros. Ao ver isso, o orc que estava na retaguarda franziu a testa. Este era Alnar, aquele liderava os demais líderes. A criatura sabia que o humano havia previsto suas ações. Ele estava pacientemente esperando um dos capitães humanos afastar-se para lançar um ataque surpresa, mas o sujeito estava cauteloso e não lhe dava oportunidade. Percebendo isso, Alnar decidiu que ele próprio deveria agir. Na retaguarda, Theodora e Ugner tinham olhares calmos ao ver o confronto que se desenrolava ao longe. Parece que está na hora. A Medusa disse, quando seus olhos brilharam levemente num tom prateado. Ele finalmente está se movendo. Abrindo um largo sorriso brutal, Ugner apertou seus machados com força, causando estalos em seus ossos. Finalmente! Movendo o pulso, Theodora tirou sua espada Lumeris, então lançou um olhar para a pessoa atrás dela. Você não vai me decepcionar, certo, amorzinho? Disse, de forma brincalhona. Logo atrás, Tom tinha um rosto sério, um pouco incerto, mas, ao mesmo tempo, confiante. Eu não vou falhar, disse, após pensar um pouco. Vendo isso, a Medusa não pôde evitar dar uma risadinha. Então é hora de mostrar para todos do que o Batalhão Zero é capaz. Na linha de frente, o terceiro pelotão, liderado por Gabriel, estava sofrendo baixas, uma após a outra. Mantenham formação. O oficial gritou, ao franzir a testa. Ao seu lado, seu segundo em comando, Cain, parecia preocupado. Gabriel, são muitos, não vamos conseguir manter esse lugar por muito tempo. Inicialmente a linha de frente estava dividida entre o primeiro e segundo pelotões. Entretanto, desde que os orcs dobados começaram a ficar enfurecidos, entrando num estado anormal, Theodora e Ugner ordenaram que os demais pelotões avançassem. Svi. Bang. Cortando um orc, Gabriel chutou o outro, que tentou agarrar-se ao seu braço. TCH. Isso não acaba. Pensou o oficial, irritado. Os orcs líderes e líderes inferiores não eram a única ameaça, mesmo os dobados comuns, que estavam em estado de frenesi, não se preocupando com suas próprias vidas e lançando ataques suicidas, eram extremamente ameaçadores. O menor dos deslizes poderia acabar em morte. Em relação aos orcs comuns, os líderes inferiores não tinham tendências tão suicidas, pois sabiam que eram peças importantes para a Horda. Devido a isso, usavam os demais dobados como buchas para criar oportunidades. Cuidado! Enquanto Gabriel estava distraído, com o assédio incessante dos orcs, um grito soou atrás dele. Ao olhar para os lados, o sujeito não viu nenhuma ameaça, mas quando seus olhos moveram-se para cima, tudo que pode ver, era um machado, descendo diretamente em direção ao seu rosto, era um líder inferior que havia saltado sobre os outros orcs. Não! Por um instante ele congelou no lugar, era tarde demais para reagir. Assim como Gabriel pensou que este era o seu fim, sentiu um choque vindo de seu ombro, empurrando-o brutalmente para a esquerda. Svi! O machado desceu com velocidade, sangue vermelho espirrou para todo lado, enquanto um grito doloroso soava. Gabriel ainda estava atordoado, foi só então que notou a cena diante dele. Seu segundo em comando, Cain,
que era sua mão direita desde que ele era um mero cabo, estava gritando, enquanto o machado do orc estava cravado em todo o caminho de seu ombro, até seu peito. Cain, gritou, em desespero. O líder inferior, que estava com o rosto cheio de sangue do humano à frente, parecia descontente. Ele estava alvejando outro humano, que parecia ser alguém importante, com o poder de comandar tropas, mas esse outro indivíduo havia tomado seu lugar. Cain, que gritava em desespero, segurou o machado da criatura enquanto todo o seu corpo tremia. Vendo isso, e ouvindo outro humano, a criatura sorriu com desprezo, então deu um pontapé na cintura do homem ao mesmo tempo que puxava seu machado, retirando-o de uma única vez. Sangue jorrou para todos os lados, enquanto o cabo caia para trás, inerte. Svi. Tim. Gabriel, com uma expressão enfurecida, atacou o líder inferior, mas a criatura apenas usou sua arma para defender-se, enquanto recuava para o meio de seus companheiros, que logo avançaram, de forma alucinada. Senhor! Lina e vários soldados chegaram correndo, lançando várias flechas nos orcs próximos, logo um muro de proteção humano foi erguido ao redor de Gabriel e Cain. Rápido, beba uma poção! Gabriel gritou, enquanto estava ajoelhado ao lado do homem, pressionando o enorme ferimento com as mãos. Lina, que estava ocupada, tentando afastar os orcs, para que Gabriel recuasse, ficou pálida ao ver essa cena. Senhor, ele já está morto. A garota disse, ao ver os olhos sem vida do homem. O oficial parou ao ouvir isso, aturdido. Devido a um erro seu, a pessoa que o seguia há tantos anos havia morrido. Erguendo-se, Gabriel olhou para a multidão de Dobats, que os cercavam. Em meio a eles, viu um de tatuagens borradas, lançando-lhe um olhar orgulhoso, enquanto lambia a lâmina do machado banhada em sangue. A expressão do homem encheu-se de fúria, quando ergueu sua espada, pronto para avançar. Não, você não pode, oficial! Os soldados gritaram, ao segurá-lo. Estava claro que o orc estava tentando provocá-lo. Essa ação súbita pegou tanto Lina, quanto os soldados ao redor de surpresa, já que Gabriel era conhecido por seu comportamento calmo e metódico, era a primeira vez que o viam perder a calma dessa forma. Me larguem, eu vou matar esse desgraçado. Assim como ele estava tentando se soltar, para avançar em direção aos Dobats, uma mão tocou seu ombro. Acalme-se, disse a voz, de forma calma. Eu cuido disso. Gabriel, que estava frenético, parou por um momento. Ao olhar para trás, não pôde deixar de se surpreender, era o sargento Thomas. Logo atrás dele, estavam Theodora e Ugner. Todos haviam chegado bem a tempo de ver a cena, mas não conseguiram intervir a tempo. Erguendo a mão, uma pequena chama vermelha acendeu-se, então Tom apertou sua palma com força e logo uma linha vermelha formou-se. Sem dizer nada, ele esticou o braço, e arremessou-a em direção aos Dobats. O líder inferior, que estava com um rosto orgulhoso e cheio de provocação, não estava intimidado ao ver mais humanos chegando. A criatura estava prestes a ordenar que os orcs avançassem novamente, quando viu um pequeno brilho vermelho piscando. O orc líder inferior sentiu que algo estava vindo, mas com os demais orcs obstruindo seu campo de visão era difícil entender o que estava acontecendo. Antes que pudesse entender do que se tratava, viu vários de seus companheiros à sua frente caindo, sem motivo aparente. A criatura, perplexa, estava prestes a dar um comando, quando sentiu que algo não estava certo. Uma leve sensação de ardor atingiu seu peito. Foi somente quando levou sua mão ao seu tórax e pôde sentir a sensação quente e úmida, é que entendeu do que se tratava. Seu olhar atônito pousou sobre um pequeno buraco em seu peito esquerdo, tão fino quanto um dedo. Antes que pudesse pensar em qualquer outra coisa, ou sequer sentir dor, desabou, sem vida. Gabriel, Lina e os demais, estavam surpresos ao verem isso. A criatura que estava dando tanto trabalho a eles apenas havia morrido assim, sem sequer conseguir fazer nada. Você não deveria gastar mana agora. Theodora advertiu. Eu sei, mas é o que o chefe faria se estivesse aqui, então disse, lembrando-se da visão das costas de Fernando, quando eles eram apenas recrutas. Ao ouvir isso, Theodora apenas sorriu. Em frente, vamos acabar com essa batalha.